Nós vamos conversar com a psicóloga Iris Schurte. Isso mesmo. Vamos falar sobre um assunto bem importante, bem interessante. Como é que a gente faz para lidar com pessoas difíceis? Você é uma pessoa difícil? Eu não sou tão fácil de lidar, né? Vai que. Boa tarde, Iris, bem-vinda. Boa tarde, Elisângela. Obrigada. Isso aqui vai dar pano pra manga, viu? Vai. Você sabe que me fez lembrar aquela coisa, né? Que a pessoa fala assim, eu sou fácil de lidar, é só você me entender, só você fazer o que eu quero. É só você fazer a minha vontade. Então, o tema de hoje é lidando com pessoas difíceis. Eu tô querendo compartilhar ele aqui no nosso story. Deixa eu ver se eu consigo, acho que eu não consigo. A Iris também tá ao vivo lá, gente, lá no Instagram dela, tá? Nós estamos ao vivo no facebook.com/104 Goiuerê, mas não consigo compartilhar no story. Enfim, queria compartilhar no da rádio aqui. Mas tá lá no da Iris, tá tudo certo, tá bom? Você vai participar aí pelo 3522-1500, quem quiser mandar perguntas também, fique à vontade. E eu quero saber quem são as pessoas difíceis. Iris, você é difícil? Tem vezes que eu sou. Será que eu sou difícil? Sou. Tem momentos que eu sou difícil. Tem momentos. É exatamente essa questão, né? Quando as pessoas difíceis, na verdade, a gente fala que a pessoa é difícil quando ela não concorda com você. Quando ela apresenta alguma resistência, quando aquela pessoa te questiona muito, não aceita tudo que você fala, não aceita tudo que você propõe. Então, tem muita gente que acaba achando que a pessoa é difícil. Mas tem gente que mas, né, é que tem gente que discorda de tudo da gente. Sempre discorda, nunca concorda. Faz sentido. E isso acaba sendo uma pessoa difícil. Pra gente lidar. E aí, se a gente parar pra pensar, a outra pessoa que tá do outro lado começa a achar que a gente é difícil. Né? Porque a pessoa, sempre quando a gente pensa em pessoas difíceis, a gente sempre pensa que é o outro, nunca é a gente. A culpa é do outro, nunca é comigo, né, gente? Como diz a filosofia do Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Adoro, gente, mas é mais ou menos isso, né? A culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. Agora, quando a gente fala de pessoas difíceis, às vezes, eu não sei se nessa linha aí, mas tem gente que por exemplo, no trabalho, em casa, as pessoas reclamam, de repente, sempre daquela mesma pessoa. Tem gente que é mais difícil que outras? Tem pessoas que são mais difíceis que outras, pela carga emocional que a pessoa carrega. Então, normalmente, uma pessoa que ela é emocionalmente muito ferida, a tendência de ela ser resistente, de ela não aceitar, ou de ela, por exemplo, ter reações emocionais, né, que é um outro aspecto de uma pessoa difícil, que ela tem reações emocionais exageradas, tem a ver com a ferida emocional, a carga emocional que a pessoa carrega. Então, vamos pensar assim, se a gente, por exemplo, está numa situação de estresse, de correria, de pressão do trabalho, de várias coisas, se vem uma pessoa te pedir qualquer coisa, você ou acaba soltando os cachorros, né? Fica bravo, fica irritado, ou fala não dou conta, ou a pessoa chora. Então, isso tem a ver com o estado emocional. Isso pode ser algo transitório, ou pode ser alguma coisa que a pessoa carrega ao longo da vida. Então, essa questão de ser uma pessoa difícil, a gente precisa primeiro olhar qual que é o contexto dessa pessoa, naquele momento que ela está vivendo, e também com toda a carga emocional da história que ela carrega. Porque é muito fácil, às vezes, a gente julgar um comportamento de alguém, né, dizendo que essa pessoa é difícil, ou que essa pessoa, por exemplo, é muito irritada, ou que essa pessoa não bate bem da cabeça, mas a gente não tem a noção de quantas coisas ela viveu, quantas coisas ela sofreu, e que ela está ali dando o melhor dela. É bom você ter falado sobre isso, do que a pessoa carrega com ela, que o que a gente carrega, as pedras, as malas, enfim, todo o peso que a gente carrega, a gente vai construindo a nossa personalidade, certo? Isso. E aí, por isso que tem gente que fala assim, nossa, mas de repente um grupo de pessoas fala, nossa, mas tem que falar, todo mundo reluta em falar com determinada pessoa. Então, difícil, eu tenho meus momentos de pessoa difícil, você tem seus momentos de pessoa difícil, mas tem pessoas que são evitadas
Sim. inclusive, Aham. né? Por conta disso, porque parece dar a impressão que ela é difícil com todo mundo. É a pessoa faz parte da personalidade dela, né? Exato, e tem aquelas pessoas que realmente, então os ouvintes que estão ouvindo aqui, ó, se Ó, você presta tem atenção. problema com todo mundo ou com uma penca de gente, começa a prestar atenção que de repente a pessoa difícil não é o outro, é você. E E que você precisa cuidar de você. E o que pode estar acontecendo para moldar isso? O que pode estar acontecendo isso quando a gente fala de relacionamento com pessoas difíceis? Ah, eu tenho dificuldade de falar com fulano, né? Ah, aquela determinada pessoa é difícil. Ou vice-versa, a pessoa acha que eu sou uma pessoa difícil, né? Não consigo conversar. O que pode estar acontecendo? Uma das coisas que pode estar acontecendo é que a pessoa está com uma carga emocional e ela tem esse mecanismo de defesa. Então, se você vem conversar com ela já vai interpretar a situação a partir da lente dela. Então, às vezes, se for uma pessoa que foi muito humilhada, que foi muito abusada, às vezes, emocionalmente, uma pessoa que traz, por exemplo, muita carga, muita tristeza, a tendência dela é reagir na defensiva, porque ela sempre vai interpretar as situações como uma ameaça, porque ela viveu sempre uma ameaça. Ela é resistente a qualquer tipo, a qualquer coisa que possa acontecer, ela sempre mostra uma resistência. Sempre mostra uma resistência. E aí, naquela conversa, no diálogo, na implantação de qualquer mudança na empresa, e quando a gente traz para a empresa, né, gente, não é? É complicado, porque como que você faz para lidar com essa pessoa? Aí você precisa desenvolver habilidade de liderança. Primeiro é aprender a ouvir. Né? Como é que tá essa pessoa? Qual que é o estado emocional? Se ela já é uma pessoa que tem uma característica difícil, você vai começar a observar e ver quais são as brechas que você consegue encontrar para que ela não levante as defesas. Então, às vezes, você vir com mais cautela, você começar a perguntar. Tem uma técnica ótima, quando você vai lidar com pessoas difíceis e que você quer implantar uma ideia nova ou quer trazer uma sugestão, conduzir a pessoa de tal maneira que ela tenha a ideia. Mesmo que você já tenha a ideia, que você tenha a resposta, né? Às vezes você vai dizer para a pessoa assim, não, olha, resolve assim, assim, assado. E se aquela pessoa, por exemplo, tem uma insegurança, ela já vai falar assim, nossa, essa pessoa, meu chefe está me achando que eu sou incompetente, ele não acredita em mim, ele não confia em mim. Então, aí a pessoa vai acabar, por exemplo, se defendendo. Ou dizendo, não, você acha que eu não sei? Você está ensinando o padre a rezar a missa. Então, ela vai ter essa reação. Como é que você vai fazer? Mesmo que você tenha a ideia da resposta, você vai conduzir a conversa perguntando para a pessoa a respeito, por exemplo, da situação ou do problema, o que ela acha, vem pedindo opinião para que ela contribua. Para ela participar da tomada de decisão. Exatamente, porque aí se é algo que ela fala, quando a gente fala, a gente tem que assumir o compromisso, porque senão dá um tilt no cérebro ali e a pessoa entra, vamos dizer assim, em conflito interno, né? Se ela fala uma coisa e faz outra. Mas se ela dá a ideia, ela vai ter que bancar. Tem gente, Iris, que tudo... Eu vou lembrando aqui de fato, e aí a gente vai simplificando aqui. Tem gente que é assim, ó, parece que tudo que você fala, se você falar que você quer A, então pede B, porque ela vai sempre vir com uma opinião diferente da sua. Sim. E isso acontece, de repente, não é só comigo, é no ambiente de trabalho. Qualquer colega de trabalho que chegue e dê uma sugestão, a pessoa fala assim, não, assim é melhor. Ou... E modifica a sua ideia. Em todos os momentos. Quando a gente Olha vai só, não é uma pessoa difícil. Existe isso muito. Existe muito. Muito. E aí vai a questão da esperteza. Por exemplo, se você, falando de liderança, a Sabe que esperteza nem da criança. liderança. Se você fala, não coloca o dedo aí pra mim. É mais ou menos assim, tipo assim, você vai na loja, vamos pensar que sim, porque essa questão de pessoa difícil realmente acaba sendo um comportamento infantil, mas não porque a pessoa está sendo criança infantil, é porque ela está presa nas dores do passado, presa nas dores da infância, então o comportamento dela vai se refletir como ela viveu lá, tá? Então, às vezes, a gente vem com julgamento e parece que a pessoa não pensa mesmo, porque ela tá na dor. Então, por exemplo, se a pessoa, ela é a do contra, né? Provavelmente foi a criança rebelde, né? Se você oferece água, ela quer chá. Se ela se oferece chá, ela quer Coca-Cola. O que você vai fazer? Você traz opções. Então, por exemplo... Fulano, você quer água ou você quer chá? Né? Então, aí a pessoa fala, opa, não, a gente tem as duas possibilidades. Mas eu queria Coca-Cola. Olha, infelizmente a Coca-Cola o refrigerante não está à disposição. Nós temos água e chá. O que é melhor para você? Então, você traz aquela opção.
É igual quando a gente faz com criança. Isso, Filho, você quer a camiseta amarela ou a vermelha? Só que tem a verde, azul, tarará, tarará. Mas você apresenta aquelas opções. Então, você delimita a situação. E mas você conduz de uma maneira que a pessoa se sinta acolhida, vista, respeitada e valorizada. Para mesa de conversa, num ambiente de trabalho, também é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mesmo que, então, nesse momento, mesmo quando a gente fala assim, olha, eu sou um líder que eu gosto da opinião dos meus colaboradores, ou, de repente, né, eu tô falando aqui entre sócios, enfim, e você traz para a mesa, mas você não pode deixar aberto. Muito aberto, não. Muito aberto, não. Porque se você deixa muito aberto, a pessoa vai sempre querer aquilo que você não tem a oferecer. Ou aquela coisa que está fora da possibilidade. Exatamente. Aí vem muitas ideias, por exemplo, aí as pessoas ficam divagando nas ideias e acabam não chegando numa conclusão. Então, você precisa realmente delimitar, olha, quais são as nossas possibilidades, o que parece mais viável, vocês têm alguma contribuição. Porque uma das coisas que também dificulta relacionamento, seja familiar, seja numa empresa, é a falta de reconhecimento. Quando você não mostra para a pessoa o valor que você enxerga nela. Então, é aquela meio que assim, a pessoa está fazendo só pela obrigação, então não é mais que obrigação, seja no relacionamento de casal familiar, com filhos, com pais e tudo, ou mesmo dentro da empresa, né? Se você olha, não, pelo salário que a pessoa está fazendo, isso é o mais que ela devia fazer. Tipo, só que ela já é paga para isso. Ela já paga para isso. E aí você, tipo assim, não reconhece a contribuição que a pessoa tem, mesmo que ela sendo paga para isso, mas ela faz um trabalho que faz a sua empresa acontecer. E se você não reconhece, não mostra que você enxerga isso, que você reconhece isso, a tendência da pessoa é ela começar a ficar ressentida. Aí no ressentimento começa a levantar as defesas e as dificuldades. E aí, dentro do ressentimento, para você ter um líder negativo dentro da sua equipe, é 2 toques. É verdade. Que é aquela pessoa que vai começar a comentar com o outro, vai começar a falar mal da empresa pro colega. Fala, aconteceu isso, não é, né? Exato, a pessoa começa a se sentir... A pessoa vai começar a se vitimizar ou não? Não é isso Tem a a tendência de se vitimizar, depende da pessoa. E aí, acaba também entrando num triângulo que a gente chama de triângulo dramático, que a pessoa entra na vítima, ou no salvador, ou no caçador, e as pessoas ficam girando só em torno do problema. E isso que é uma questão dentro das relações difíceis, aí falando não de pessoas difíceis, das relações difíceis, que as pessoas estão só olhando para o problema e não focando na solução. Como é que faz, então? Porque só olhando para o problema, mas às vezes o que a gente foca é justamente em resolver aquele problema. Como é que eu vou resolver o problema se eu não olho para ele? Pois é, uma coisa é você olhar para o problema procurando culpados. Responsáveis. Culpados não porque você fez isso, porque você acusando o outro, ou a pessoa se vitimizando, ai, não dá nada certo comigo. A tendência das pessoas entrarem nesse jogo é grande, até porque, vamos parar pra pensar. Normalmente a gente procura o culpado, é verdade. Procura culpado e a gente e entra num julgamento. Vamos parar pra pensar, por que o Big Brother faz tanto sucesso? Não sei. Porque é um jogo de vítima, acusador e salvador incrível. Tem um que vai fazendo mimimi, o outro que tá apontando o dedo e o outro tá querendo salvar o que tá fazendo mimimi. E é um sucesso, né, gente? É um sucesso. Agora, se você traz isso pra novela, você traz isso pros filmes, é sempre assim. E aí a situação fica sempre girando em torno do, o que tá acontecendo, fala que vai resolver, mas na verdade só fica enrolando. Quando você vai pensar em trabalhar com pessoas difíceis, você vai sair desse jogo de procurar responsáveis, de procurar culpados, ou ficar olhando quem tá certo, quem tá errado, porque entra muito nisso, quem tá certo, quem tá errado. E vamos lá, olha, essa situação que está acontecendo, o que é possível fazer diante disso? Qual é a nossa contribuição? Que ideia você tem para oferecer para mudar essa história? Muito legal, porque aí é tirar o foco da culpa e focar na solução do problema. Porque a partir do momento que a gente, não sei se é essa a linha de raciocínio correta, mas para mim, quando a gente fica procurando culpado, a gente só fica... parece que dá a impressão que aumenta o problema. Porque cada um aí vai... Não, mas não fui eu, que foi fulano, que dependeu do trabalho do outro. Aí vai terceirizando. E vai terceirizando a culpa. Aí vai fazer que nem o Homer, né? O Homer, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Mas a partir do momento que a gente vê, não, vamos... Aconteceu. Vamos ver o que a gente pode fazer para resolver isso. A gente envolve, de repente, mais gente, até une a equipe para fazer parte dessa solução do problema. Exatamente. Então, porque aí você olha para o problema. Olha, a gente tem essa
essa situação, nós precisamos resolver. Quais são as soluções possíveis? Porque tem gente que todo lugar que você vai procurar conversar com ela, ela parece que ela já vem já colocando a mão na parede. Já se esconde. Encosta na parede, tipo assim, vai, lá vem bronca, né? Você já vai conversar com a pessoa, mas toda vez que você vai conversar com a pessoa, ela já tá em posição de defesa. Isso. E aí você fala assim... Aí, às vezes, acaba sendo até um próprio, vamos dizer assim, uma forma automática da equipe se comportar. Então, para você mudar isso como líder, você precisa começar a mudar a sua postura. E isso é aos poucos que vai acontecendo. Conquistando a confiança. Conquistando a confiança, conversando, perguntando, vendo qual que é a opinião. Porque quando você vai conversar, por exemplo, com o teu funcionário e vai buscar o que ele pensa a respeito de alguma situação, de algum problema, de alguma ideia, essa pessoa se sente vista, valorizada e reconhecida. Ou o meu chefe, o meu líder, né, o meu patrão, tá ouvindo a minha ideia. Então, você não precisa acatar a ideia. Por mais que não seja implementada. Exato, mas o fato de você estar ouvindo a pessoa, ela se sente reconhecida. E essa falta de reconhecimento é que geralmente traz escassez nos relacionamentos. Então, as pessoas, quando elas estão escassas de afeto, a tendência, sim, é elas se tornarem um pouco mais difíceis de lidar. É mais ou menos assim, você tem um carro, você faz a manutenção do carro, então frequentemente você vai abrir o motor, tirar o óleo velho, colocar o óleo novo e vida que segue. O que acontece se você não fizer essa troca de óleo, essa renovação? Teu motor vai fundir, né? Então, essa é a ideia, quando a gente pensa de trabalhar com pessoas, é trazer essa renovação de dizer, eu reconheço você, eu vejo você, o quanto você é importante, o quanto você contribui, e às vezes, sim, você vai precisar podar e retirar, assim como a gente retira um óleo velho, você vai precisar retirar alguns comportamentos, e aí você vai entrar com o feedback. Olha, tal comportamento que você teve, aí ser específico no comportamento ou na situação que aconteceu, esse comportamento, ele não é legal, ou ele não é bom porque, não é trazer o bom não, mas ele não é produtivo por isso e aquilo. Então, Falar especificamente daquele comportamento, porque dá não da pessoa. Não da pessoa. Porque no final das contas a gente está mexendo com o orgulho de cada um. É isso, exatamente, Iris. a gente está mexendo com o maior órgão do ser humano, que é o ego. Exatamente. E o ego E a gente, como líder, se não souber lidar? Exatamente. Então, a gente precisa aprender a administrar. É muito fácil você julgar outra pessoa dizendo, como a pessoa é egoísta, porque ela é cabeça dura. Mas, na verdade, você precisa aprender a lidar porque o ego, na verdade, são várias estruturas que ela precisou desenvolver, né, formas de viver para sobreviver a situações difíceis que ela viveu lá atrás. Foi se moldando conforme o que foi acontecendo na vida dela. Então, você saber como que a pessoa funciona e respeitar o jeito dela funcionar, mas colocando a sua visão sem julgá-la, né, isso faz toda a diferença. Então, quando você fala do comportamento ou da situação específica, fica mais fácil de a pessoa reconhecer. Fica até mais leve o relacionamento ali, né? Porque, olha, aconteceu isso, esse é o problema. Tipo assim, você, sei lá, eu vou falar aqui de feedback, você não fez isso, alguma ação que era para ter sido feita. Você não fez isso ocasionou isso, vamos resolver isso. É mais ou menos assim, não você dizer... Não faz nada do jeito que eu falo. Como que você é relaxado, ou como você é desatento. Você tá falando da pessoa. Agora, olha, seguinte, nessa situação que você não entregou o relatório, faltou atenção. Ou pergunta pra pessoa, o que aconteceu para que você não entregasse o relatório? Legal. Outro dia, um amigo meu tava com uma situação na empresa que a pessoa falhou e deu um resultado muito negativo para o cliente, né? E ele ficou muito chateado e a vontade dele era bater na mesa, brigar com todo mundo. Aí eu oriento ele o seguinte: faça a técnica dos 5 porquês. Como é? Porque a técnica dos 5 porquês primeiro, vamos ver, o que aconteceu? Aí, por exemplo, não entreguei o relatório. Por que você não entregou o relatório? Porque, vamos inventar aqui que a pessoa teve dor de barriga e passou mal e ela não teve tempo hábil para... Ok. E por que você teve dor de barriga? Porque eu comi demais ontem à noite, por exemplo, né? Ok, e por que você não está cuidando bem da sua saúde? Isso é um exemplo, né? Que aí vai trazer a pessoa para responsabilização. Não, olha, eu não entreguei o relatório porque a pessoa que precisava me passar a informação não passou.
Ok, por que a pessoa que não te passou a informação? Então, você vai cortando, igual tomografia, que faz aquele monte de foto de fatias, assim, vai cortando no pequenininho até você enxergar no cerne do problema. Ali você vai olhar. Não vai ser olhar para a pessoa que falhou, mas qual é o problema no teu processo que fez com que acontecesse isso. Muito legal. E aí e saber usar isso não é como forma também de não inventar desculpa, porque disso uma desculpa, ou porque disso para um outro, não é desculpa. Não é desculpa. É analisar a fundo, de fato, o que foi que aconteceu. E aí vai da sua habilidade de liderança de conduzir a situação, porque a tendência da pessoa é colocar a culpa no outro. Exato. Né? De você conduzir a situação para que a pessoa olhe com responsabilidade. Mas para ela olhar com responsabilidade, ela precisa se sentir segura. Segura de que ela não vai ser rechaçada, segura que ela não vai ser humilhada, segura que ela não vai ser xingada ou qualquer outra coisa. Então você precisa criar um ambiente, que aí vem a questão do reconhecimento e de nutrir relacionamentos, que a pessoa se sinta segura para se expor e falar aquilo que ela pensa. Então, lidar com pessoas difíceis, qual é a principal dica para lidar com pessoas difíceis? É saber nutrir, principalmente nutrir relacionamento? Nutrir relacionamentos, deixar as pessoas seguras para elas serem elas mesmas, elas serem sinceras com você. Exato, porque se a gente não nutre isso, a gente não vai, por mais difícil que seja a pessoa, a gente já conhece, a gente não vai conseguir nem chegar perto, nem se aproximar dessa pessoa. É isso, Iris? É isso. Agora, gente, quem quer saber de verdade, atenção, mulheres. Atenção, mulheres empresárias. Mulheres empresárias, e você que é empresária de você mesmo, você que é secretária, também vale, né, Iris? Né? Vale, aquela uma que que despacha, que faz o marketing, que faz tudo. Você que é empreendedora, né? Empreendedora individual, que tem seu negócio. Tá acontecendo Fortalece. E amanhã tem mais um encontro. Amanhã tem um encontro, justamente a gente vai falar sobre pessoas difíceis. A gente vai aprofundar o que nós conversamos aqui na rádio. Hoje foi só spoiler, tá, gente? Exatamente. E aí eu vou dar ferramentas e técnicas na prática de como que você lida com a questão das pessoas difíceis. Percebeu que no final, na hora que eu perguntei, ela deu uma engasgada, tipo, oi, eu não vou entregar o ouro pro bandido? É que, na verdade, você falou principal, me veio umas 10 coisas pra falar. Eu falei, meu Deus, o que eu falo primeiro? Não sei se tem o principal. Eu não vou dar um negócio aqui, né? Eu tô falando de nutrir relacionamento. Amanhã vai ter técnica, amanhã vai ter ferramenta para você saber isso. Você que ainda não entrou no Fortalece, gente, procura a Iris. Como é que faz, Iris? Tá sendo uma delícia o Encontro Fortalece, viu, gente? Eu tô participando do Fortalece, eu sou, então, uma mentorada da Iris, né? Aquela história, sabe quando você fala assim, ó, assina embaixo? Vai lá, faz, e amanhã tem mais um encontro, então. Como é que faz para participar? Quem ainda não participou, já está em andamento, eu não sei se posso. Pode sim. Você pode entrar em contato com o telefone 92000 9383. Então, 92000, acho que fica mais fácil, né? 92000 9383. Você vai falar com a Evelyn, que o Fortalece está crescendo secretária agora. Ou também mandar um direct para mim no Instagram, @iris.schurt. iris.schurt. Vai lá, gente, porque vale a pena. Você que é mulher empreendedora, você que é empresária, vale a pena participar dos encontros. Não participei dos anteriores, não tem problema, sabe por quê? Porque cada dia tem um assunto. Claro que você, quem já está participando de todos, é muito mais fácil, que você já vai caminhando junto. Mas os assuntos são tratados também de forma praticamente individual. Amanhã falar sobre pessoas difíceis. Isso aqui só foi spoiler, tá bom? Daqui para frente, o foco do Fortalece é trabalhar realmente as tuas habilidades em liderança. Então, a gente vai falar sobre pessoas difíceis, a gente vai falar sobre comunicação, a gente vai falar sobre como delegar. Então, até o final do ano, a gente vai desenvolver essas habilidades de liderança para você tocar o seu negócio em várias esferas, para que você tenha realmente resultado. Então, o compromisso do Fortalece é que a mulher empresária que participe tenha uma transformação na sua vida pessoal e profissional, porque não é só profissional, a gente trabalha o pessoal, quem participa sabe disso. Eu sei disso, gente, @iris.schurt, vai lá, tá? 92000 9383. 9383. Até amanhã, para quem a gente se vê no Fortalece, então, né? Até amanhã. E um beijo, até a próxima, até o mês que vem aqui no Almanac. Até, um abraço a todos. 3 e 1. Tarde mais gostosa do seu